já que vocês estão aqui, vocês vão ser privilegiados e ouvir mais uma recomendação. O livro que eu estou segurando aqui chama-se Aconselhamento Bíblico Cristocêntrico. Esse livro aqui foi um esforço da Coalizão do Aconselhamento Bíblico lá nos Estados Unidos, que a época da publicação era presidida pelo Dr. Kellerman, e é uma obra essencial para qualquer estudante do aconselhamento bíblico. Se você quer saber mais sobre aconselhamento bíblico, ter os recursos essenciais de aconselhamento bíblico, essa obra é recomendada. Não é escrita só por ele. Vários dos autores que participaram desse livro já estiveram conosco aqui no Brasil. Steve Byers, Rob Green, Mark Shaw, outros autores como John Piper, Mark Dever, o próprio Deepak, que está aqui com a gente nessa conferência. Todos eles participaram desse livro com alguma parte, algum capítulo. Se você quer crescer no aconselhamento bíblico de maneira centrada em Cristo, adquira esse livro. Ele foi publicado pela Editora Batista Regular aqui no Brasil e está disponível para compra lá na nossa livraria. Tá bom? All right, are we ready for round 2? Você está pronto para o nosso round número 2? Because we're about 20 minutes behind, Porque nós estamos cerca de 20 minutos atrasados, we're going to skip through Tim's story that you see on your first page. nós vamos pular a história do Tim, que você vê aí na sua primeira página das notas. And we're just going to look at the second half of the box there on your first E page. nós vamos olhar simplesmente para a segunda parte do quadro que está aí na parte de baixo da primeira página. So we looked at how do we help someone who's suffering. Então nós vimos como ajudar alguém que está sofrendo. Now we're looking, somebody comes to us with issues of sin. How Yeah. do we help them? E agora vamos olhar para como ajudar alguém que está lutando com questões de pecado. So Pastor Carl, with his struggle with his wife, with his struggle at looking at inappropriate things on the internet. Então a história do pastor Carl, das suas lutas no casamento ou no seu uso da internet. How do we help him to see the sinfulness of what he's doing and then to receive God's forgiveness? Como que a gente ajuda ele a ver a pecaminosidade daquilo que ele tem feito e ao mesmo tempo receber o perdão de Deus? And then in that guiding process, how do we help him to put off sin and to put on E righteousness? nesse processo de guiá-lo, como que nós ajudamos ele a se despir do pecado e se revestir de piedade? In all of this, remember that spaghetti, it's a messy process. E em tudo isso, lembre-se da figura do espaguete. É um processo bagunçado, complicado. So let's look then together at that second page of your notes. Então vamos olhar juntos aí para a segunda página das suas notas. Gospel-centered care fronting for sin and sanctification. Cuidado centrado no Evangelho para o pecado e santificação. Now, back in the 1970s, when Jay Adams initiated Nouthetic Biblical Counseling, Lá nos anos 70, quando o Jay Adams começou o aconselhamento bíblico noutético, he defined it as confronting out of concern for change. ele definiu o noutético como sendo confrontando pela necessidade de mudança, de crescimento. And that change, of course, is growth in grace, growth in Christ, sanctification. E essa mudança é crescimento em graças, crescimento em Cristo, santificação. So, as I admitted, I invent a lot of words, even in English. Então, como eu já admiti, eu invento muitas palavras em inglês. So, I invented this word care fronting. Então, eu inventei essa palavra, o cuidado de frente, um jogo de palavras em inglês do cuidado de frente. It's confrontation out of concern and care for the person. É uma confrontação que é a partir de uma preocupação, de um cuidado para com a outra pessoa. Think even of the picture there on the PowerPoint slide. Veja mesmo essa foto que está exposta na tela. The father of the prodigal who comes with love. O pai do filho pródigo que o abraça com amor. His son is saying to himself, I'll go back to the father. I'm not worthy to be called his son. O filho está dizendo, eu vou retornar ao pai, mas eu não sou digno de ser chamado seu filho. Yet the father runs to him,
throws his arms around him and invites him back into the family. Ainda assim, o pai corre até ele, joga os seus braços em volta dele e o recebe na família. So biblical counseling is not this next picture. Então, o aconselhamento bíblico não é essa outra foto, It's not just taking the Bible and pointing at someone else in guilt. não é simplesmente pegar a sua Bíblia e apontar o dedo para outra pessoa. It's much more this other picture. É muito mais essa outra foto. These people together, holding hands, the Word of God open in prayer and concern. Pessoas reunidas, mãos dadas, a palavra de Deus aberta e um compartilhar de preocupações. Now, in our first session, we looked at some quotes from African American history. Na primeira sessão, nós vimos algumas citações da história afro-americana. We looked at some quotes from Perpetua in church history. Nós vimos algumas citações da história de Perpétua, a história da igreja. Now, was that Perpetua an amazing 21-year-old Christian or what? A Perpétua não era uma cristã de 21 anos maravilhosa, não é? Saved for 3 weeks, and yet she had eyes for God's eternal story. Ela havia sido salva por 3 semanas e já estava vivendo uma vida com Cristo na sua história. In this session, we want to look at some quotes from Martin Luther in church history. Nessa sessão, nós vamos ver algumas citações de Martinho Lutero ao longo da história da igreja. In this first quote, Martin Luther is writing to a prince, a ruler. Nessa primeira citação, Martinho Lutero está escrevendo a um príncipe, a alguém que exercia governo. This prince is a Christian, but he's not living like a Christian in how he treats his people. Esse governante era um cristão, mas não estava vivendo de acordo com o cristianismo do modo que ele tratava os seus súditos. And notice how Luther confronts. He confronts out of concern. E olha como Lutero confronta com cuidado. Ele mostra uma confrontação que se preocupa. Luther says to this prince, Lutero diz assim a esse amigo: "You must be aware that you have become cold. You have given your heart to idol." Você precisa reconhecer que se tornou frio, entregou seu coração a ídolos. But he doesn't stop there. Notice what he says next. Mas ele não para ali. Note o que ele diz em seguida. I am concerned about your soul. Eu fico preocupado com a sua alma. I cannot permit myself to cease praying for you and being concerned about you. Eu não posso me permitir de cessar de orar por você ou de me preocupar com você. For then I am convinced I would cease being the church. Caso contrário, eu estou convencido que cessaria de ser igreja. Part of our role as the church is to confront. Parte do nosso papel como igreja é de confrontar com cuidado. To help people who are blind to their sin to see their sin, Ajudar pessoas que estão cegas ao seu pecado a ver o seu pecado. but we do it with this attitude of grace and humility. Mas fazendo isso com uma atitude de graça e de humildade. And in this process, there's two parts, reconciling and guiding. E nesse processo ele é formado de duas partes: reconciliação e guia. The verse with reconciling that summarizes it well is Romans 5:20. E um texto que fala sobre essa graça reconciliadora e resume isso bem é Romanos 5:20. Paul said, where sin abounds or where sin is great, Paulo diz: aonde superabundou o pecado, grace superabounds. Grace is even greater than our sin. a graça superabundou, a graça é ainda maior do que o pecado. So in reconciling, we don't ignore sin at all, we confront it. Então, na graça reconciliadora, nós não ignoramos o pecado de maneira nenhuma, nós confrontamos, But we always magnify God's grace. mas sempre magnificamos a graça de Deus. And then Titus 2:11-14 summarizes the guiding process. E Tito 2, 11 a 14 resume o processo de guia. See, we sometimes think that grace is only for salvation. Às vezes nós pensamos que a graça é somente para a salvação, And of course, we are saved by grace alone, through Christ alone, by faith alone. e é claro que nós somos salvos pela graça, através da fé somente, pela graça somente, pela fé somente, por Cristo somente. But grace is also for sanctification, for our daily Christian walk. Mas a graça também é para a santificação, para o nosso caminhar diário. Paul says it like this in Titus 2. Paulo diz o seguinte em Tito 2: The grace of God comes to us teaching us.
A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, And it teaches us to say no to unrighteousness. para que seja renegada a impiedade. That's putting off our old way. E isso é se despir do nosso velho homem. And it teaches us to say yes to holiness, Ela nos ensina a dizer sim à santidade. putting on the new person we already are in Christ. É o revestir-se da nova pessoa que somos em Cristo. And there's a beautiful connection between reconciling and guiding. E existe uma conexão bela nessa reconciliação e nesse guia, nesse apontamento da direção. The more we understand our sin, then the more we can understand God's grace. Com mais entendemos o nosso pecado, mais entenderemos a graça de Deus. And when we help our counselees to just be amazed by God's grace, E quando nós ajudamos os nossos aconselhados a se maravilharem com a graça de Deus, then out of gratitude, they're empowered to say no to sin and to say yes to righteousness. então em gratidão eles são capacitados a dizer não ao pecado e sim à justiça, à piedade. So let's look first at reconciling, helping a believer to repent of their sin. Então vamos olhar primeiramente ao processo de reconciliação, de ajudar o aconselhado a se arrepender do seu pecado. I want us to notice there's two parts to this reconciling process. Eu quero que você saiba já que esse processo de reconciliação é formado de duas partes. The first part says it's horrible to sin. A primeira parte diz é horrível pecar. The second part says it's wonderful to be forgiven. E a segunda parte diz que é maravilhoso ser perdoado. And we have to listen well enough to understand who that counselee is in front of us. E nós precisamos ouvir bem o suficiente para entender quem é esse aconselhado na nossa frente. Are they coming to us blind to their sin and hardened by sin's deceitfulness? Será que eles se achegaram até nós cegos acerca do seu pecado ou endurecidos no seu coração? If that's the case, we need to expose their sin. It's horrible to sin. E nesse caso nós precisamos expor o pecado, quão horrível é o pecado. Other people come to us, they're very well aware of their sin. Outras pessoas se achegam para o aconselhamento, mas estão conscientes do seu pecado. They feel beaten down by Satan and have excessive sorrow, 2 Corinthians 2 says. Eles se sentem afligidos por Satanás e admitem a sua luta, a sua dor. They're like that prodigal son who comes back, and even as the father's hugging him, E é como aquele filho pródigo que voltou, que retorna e até o seu pai o abraça. he's still saying that he's worthless, unworthy. Ele continua a dizer que ele não é digno. Counselees like that, we need to help them to understand it's wonderful to be forgiven. E aconselhados que estão pensando dessa maneira precisam ser ajudados a entender que é maravilhoso ser perdoado. And in Christ, we are welcome back home. E que em Cristo nós somos bem-vindos de volta. So let's assume that the person sitting in front of us is more that deceived, hardened sinner. Então vamos presumir inicialmente que a pessoa que se assenta à sua frente é aquela pessoa enganada, que está cega. What does the Bible say about our attitude and actions in approaching that person? O que a Bíblia nos diz a respeito da nossa atitude e de como vamos lidar com essa pessoa? In love and humility, we load the conscience with guilt. Em amor, ou com amor e humildade, nós carregamos a consciência com a culpa. Now we need to get both pieces of this together. It's very vital. Nós precisamos entender as duas partes dessa frase, porque isso é essencial. Because this idea of loading the conscience with guilt, that's very heavy. Porque essa ideia de carregar a consciência com culpa é uma ideia muito pesada. That's why we do it in what? In love and humility. E isso precisa ser feito, então, com amor, em amor e humildade. We looked yesterday at Galatians chapter 6 and verse 1. Nós olhamos ontem para Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Somebody is caught or trapped in a sin. Alguém que está preso ao pecado. Remember, we are to restore that person gently, Nós somos chamados a restaurar essa pessoa gentilmente. and we're to watch ourselves, and we're to restore them humbly. E precisamos observar a nós mesmos para que não caiamos na mesma questão. Então, precisa haver humildade. Knowing that we could also fall into that temptation. Sabendo que nós também podemos cair na mesma tentação.
You know, Paul talks about this idea in 2 Corinthians chapter 7, verses 8 through 10. Paulo fala também dessa ideia em 2 Coríntios 7, versículos 7 a 10. He confronts the Corinthians very boldly, Ele confronta os coríntios de uma maneira muito corajosa, but if you read the verse, you see the tension in Paul's heart. mas se você lê o versículo, você vê a tensão no coração de Paulo. He wasn't enjoying the confrontation like I'm better than you and I enjoy making you feel bad. Ele não estava se divertindo fazendo aquela confrontação simplesmente para que ele pudesse se divertir ou se alegrar e fazendo as outras pessoas se sentirem mal. He knew that he needed to expose their sin. Ele sabia que ele precisava expor o pecado deles. He needed to move them away from worldly guilt Ele sabia que ele precisava sair de uma culpa mundana to godly sorrow. e guiá-los para um sentimento de arrependimento piedoso. Worldly guilt just beats us up and we give up. Uma culpa mundana, ela nos aflige e nos machuca. Godly sorrow brings us back to repentance and forgiveness Mas in Christ. esse remorso piedoso nos traz de volta ao arrependimento e à cruz. So let's see how Luther did this with this same prince that we talked about a moment ago. Então vamos ver como Lutero fez isso com essas mesmas características que já conversamos agora. Luther exposes three areas of sin in just one paragraph with this prince. Lutero expõe 3 áreas do pecado apenas com um pequeno parágrafo. He says, "You have fallen away from such good beginnings and become a very different person." Ele diz: vocês se distanciaram de seu bom início e se tornaram pessoas bem diferentes. So the first thing we do with the believers, we help them to see, here's your design and identity in Christ. Então, a primeira coisa que nós fazemos com esse aconselhado aqui está a sua identidade em Cristo, o modo como você foi planejado para ser. You're to be living this Christ-like life, but look at the very opposite that you're doing. Você deveria estar vivendo uma vida parecida com a de Cristo, mas olhe para como você tem vivido o oposto disso. Then Luther says you are sharply and severely oppressive to your subjects. Então Lutero diz: vocês têm oprimido seus subordinados de maneira perversa e severa. So he's not only sinning against his identity in Christ as a new creation, Então ele não está apenas pecando contra a sua nova identidade em Cristo como nova criatura, he's sinning against his brothers and sisters in Christ. ele está pecando contra os seus irmãos e irmãs em Cristo. As we'll see in a moment, we want to help people to see the specific ways they're failing to love like Christ. E em um momento vamos avaliar como podemos ajudar maneiras específicas para ajudar essas pessoas a amarem a Cristo, ou amarem como Cristo. The third thing Luther does is he takes them to their relationship with God. E a terceira coisa que Lutero faz é que ele aponta de volta ao relacionamento para com Deus. When he says, God will not suffer this. Quando ele diz: Deus não vai aturar isso. So first, we load the conscience with guilt, but what? In love and humility. Então, primeiro nós carregamos a consciência com culpa, mas com amor e humildade. Second, we want to expose the heart sin by probing relational patterns. Então, em segundo, nós queremos expor o pecado do coração ao sondar padrões relacionais. Now, I do a lot of counselor supervision where I watch or listen to counselors as they're counseling other people. Eu, como supervisor, vejo muitos conselheiros aconselhando outras pessoas e eu observo eles fazendo isso. One of my counselors I was supervising Um dos conselheiros que eu estava supervisionando was working with the man who had a lot of anger issues. estava lidando com um homem com muitos problemas de ira. And the man was pretty much blind to these issues. E aquele homem estava cego a esses problemas. And my supervisee was doing a good job of pointing out one sin, E esse conselheiro estava fazendo um bom trabalho em apontar um pecado específico, but he wasn't really seeing the pattern. mas ele não estava vendo o padrão. The person would come back and say, okay, I repented of that angry attitude toward my wife, but he'd do it with his son, or do it with his boss, or do it with his coworker. O aconselhado voltava e dizia que tinha pedido perdão a respeito da sua ira para com a sua esposa,
mas ele também havia feito isso com o filho, com os seus colegas de trabalho, com o seu chefe. So I encouraged this counselor to begin to pray something. Então eu incentivei esse conselheiro a orar da seguinte forma: Help us to see patterns of angry behavior in this man, Deus nos ajude a ver parâmetros ou padrões de ira no comportamento desse homem. and then help us to see the heart issue behind that. E me ajuda a ver a questão, a raiz do coração por trás de tudo isso. Now, what I do in my office and what I would encourage you to do, O que eu faço no meu escritório e encorajaria vocês a fazerem, and what this counselor I was supervising did, e com esse conselheiro que eu estou supervisionando, he had a nice big whiteboard that he Ele- could mark on. ele tinha um quadro branco onde ele podia escrever. Now, you can just do it on a pad of paper, but I like that whiteboard. Você pode fazer isso num pedaço de papel também, mas eu gosto da ideia do quadro branco. So over the course of several meetings with this angry man that really couldn't see his anger, Então, ao longo de muitos encontros com esse homem irado que não podia ver a sua própria ira, he started listening well and taking specific histories of different relationships. ele começou a ouvir melhor e a extrair e a ouvir histórias de diferentes tipos de relacionamento dele. And even as you see on this PowerPoint slide with the heart in the middle and arrows to sin, E da mesma forma que você vê na figura na tela, com o coração no meio e todas essas setas apontando para o pecado. they began to plot out on that whiteboard different sins against the father, the wife, against the son, against coworkers. Ele começou a colocar no quadro diferentes pecados contra o pai, contra os colegas de trabalho, os filhos. He began to be more convicted as he saw all these different areas. E na medida que ele via todas essas áreas diferentes em que o pecado estava presente, ele passou a ter mais convicção do seu pecado. And then they began to explore together that heart in the middle. Então eles começaram a olhar mais para esse coração que estava no centro. Now, what is the heart attitude, the mindset behind that? Qual é a atitude do coração, a perspectiva de mente que está por trás desse comportamento? He began to see how much he demanded that he be in control of everything. Ele começou a perceber o quanto ele demandava, exigia que ele estivesse no controle de tudo. When he saw that heart pattern and became convicted in his own heart, Quando ele viu esse padrão na sua vida, ele foi convencido do seu próprio pecado. he almost didn't even need the counselor anymore. É quase como se ele não precisasse mais do conselheiro. He would come back in tears and say, I see it everywhere now. E ele voltava em lágrimas e dizia: eu vejo esse padrão em todo canto. And my sin's not just against others, it's against God. I demand that I be in control. E esse meu pecado não é somente contra os outros, é contra Deus. Eu exijo que eu esteja no controle. So sometimes we think listening is only with suffering, hurting clients. Então, às vezes pensamos que o ouvir é apenas com aconselhados que estão sofrendo. We need to listen well, specifically and patiently to our counselees who are struggling with sin. Mas nós precisamos ouvir muito bem e pacientemente também aconselhados que estão lutando contra o pecado. Then we can expose these heart sins by probing these patterns in E relationship. então podemos expor o pecado do coração ao sondar esses padrões relacionais. There's a third part we need to do, and I'm not sure how this is going to translate into Portuguese. E essa é uma terceira parte que eu quero fazer, mas eu não sei como que isso vai ser traduzido em português. In English, we talk about catching someone red-handed. Em inglês, a gente fala sobre apanhar alguém com a mão vermelha. Or sometimes we'll say it like this, catch them with their hand in the cookie jar. Ou pegar alguém com a mão dentro do pote de biscoitos, pegar no flagra. Catch them in the act of disobedience or sin. Pegar alguém no ato de desobediência ou pecado. It's like the kid who's telling his mom, I didn't eat any cookies. É como aquela criança que fala para a mãe: não, eu não comi nenhum dos cookies, nenhum biscoito. And there's crumbs on his mouth. E tem um monte de migalhas do biscoito na boca da criança. So we're going to try to illustrate the same thing in the counseling relationship. E nós vamos tentar ilustrar como essa mesma coisa acontece no relacionamento do aconselhamento.
And think back to how we went through 1 Thessalonians chapter 2 and those 5 images of the closeness of the counseling relationship. E pense então como a gente passou ontem por 1 Tessalonicenses capítulo 2, aqueles 5 retratos dessa proximidade do relacionamento, do aconselhamento. If we have a distant relationship with our counselee, Se tivermos um relacionamento distante com o nosso aconselhado, they may be able to fool us. We may not be able to see their sin. é possível que eles nos enganem e que nós não vejamos o seu pecado. But if we have a close relationship with our counselee, they will sin against us in the same way they sin against others. Mas se tivermos um relacionamento próximo com os nossos aconselhados, eles vão pecar contra nós da mesma maneira com que eles pecam contra outros. Guess what? An angry counselee is going to get angry at you. Adivinha, se ele tem um problema com ira, provavelmente ele vai ficar irado com você também. With our women's ministry director, I was counseling a husband and wife. Com a diretora do nosso Ministério de Mulheres, eu estava aconselhando um marido e esposa. The husband had a number of issues in his own life that he was working through. O marido tinha algumas questões na sua própria vida com as quais ele estava lidando. The wife kind of had the attitude of the older brother in the the parable of the prodigal son. E a esposa tinha mais ou menos a atitude do irmão mais velho na parábola do filho pródigo. I'm better, I'm legalistic, I'm fine, I'm super spiritual and godly. Eu sou melhor, eu sou mais madura, super espiritual e piedosa. And we could see it as she related to her husband. He felt disrespected, he felt dismissed, there was a coldness there. E na medida que ela se relacionava com o seu marido, nós podíamos sentir que ele se sentia desrespeitado. Havia uma frieza, uma distância que caracterizava o relacionamento And we deles. tried to expose the heart sin and the pattern, but she wasn't quite getting it. E nós tentamos expor o coração e os padrões de pecado, mas ela não estava entendendo. Then I began to experience her as she related to me in the sessions. E daí eu comecei a ter a mesma experiência com ela na medida que ela se relacionava comigo nas sessões. And guess what? There was a coldness, an aloofness, and even kind of a disrespect, a dismissal of my counsel. E havia essa frieza, essa distância, até mesmo um certo desrespeito, ignorando o meu conselho. I pointed that out, we tried to deal with it, but she still was not quite seeing it. E eu apontei isso, tentei deixar claro, mas ela ainda não conseguia enxergar. I began to have the women's ministry director take on more and more the active role in the counseling. E daí eu deixei então que a diretora do Ministério de Mulheres tomasse um papel mais ativo nesse caso de aconselhamento. And guess what? The same thing happened between the counselee and the women's ministry director. E adivinha o que aconteceu? A mesma coisa, essa frieza, esse desrespeito entre a aconselhada e a diretora do Ministério de Mulheres. At one point, I stopped them as they were talking, E em determinado ponto eu parei na medida que eles conversavam. and I asked our women's ministry director, if you're honest, what are you feeling right now? E eu perguntei à diretora do Ministério de Mulheres, se você for sincera, o que você está sentindo agora? She said, I feel dismissed and I feel about this big. Eu me sinto rejeitada e desse tamanhozinho. 2 things happened at that moment. 2 coisas aconteceram ali naquele momento. The husband actually began to have a little hope O marido passou a ter um pouco de esperança, because for a long time he had felt that big, and now someone else was maybe seeing and experiencing it. porque por muito tempo ele também se sentia desse tamanhozinho. E agora também outra pessoa estava vendo o que estava acontecendo e experimentando aquilo. And now for the first time, the wife was really beginning to see, you could see her just stop. And when that women's ministry director did this, E aquela mulher, naquele momento, parece que ela começou a entender, principalmente quando a diretora do Ministério de Mulheres fez o gesto desse tamanho. she said, that's how I make you feel, to the women's ministry director? Ela disse para ela, é assim que eu faço você se sentir? She looked at me and said, that's what you've been trying to say you feel sometimes? E ela olhou para mim e me disse, é isso que você está tentando me dizer, que você se sente também às vezes?
And with tears in her eyes, she looked at her husband and said, "That's what I've made you feel all these E years?" com lágrimas nos olhos, ela olhou para o seu marido e falou: é assim que eu faço você se sentir? But it happened because we used our counseling relationship as an example of how that person related to others. Mas isso aconteceu porque nós usamos os nossos relacionamentos de aconselhamento para conectar como ela se relaciona com outras pessoas. Now, I've shared stories where, by God's grace, things have worked, right? Agora, eu tenho compartilhado histórias que, pela graça de Deus, as coisas deram certo, certo? Let me be honest. In my counseling, they don't always repent and say, "You're wonderful, Pastor Bob." Deixa eu ser sincero e honesto com vocês. No meu aconselhamento, nem sempre as pessoas se arrependem e dizem: "Como maravilhoso você é, Pastor Bob." Just like in your counseling, sometimes we're not making a lot of progress. Assim como nos seus aconselhamentos, às vezes nós não progredimos muito. So what do we do then? Então, o que fazer então? We leave the conviction to God. Nós deixamos o convencimento do pecado a cargo de Deus. 2 Timothy chapter 2 verses 24 and 26. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 24 e 20 a 26. Paul's mentoring Timothy and he has this to say. Paulo está mentoreando Timóteo e tem o seguinte a dizer. Go ahead and read 24, 5 and 6, please. 2 Timóteo 2, 24 a 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Even in the secular counseling world, they talk about power struggles between the counselor and the counselee. Mesmo no mundo secular do aconselhamento, as pessoas falam sobre uma disputa de poder entre o aconselhado e o conselheiro. And Paul's talking about the possibility of a power struggle here. E Paulo está falando sobre a possibilidade de uma disputa de poder aqui. See, I get quarrelsome as a counselor if I need my counselee to grow for my good. Me torno dependente do meu aconselhado se eu precisar que ele cresça para que eu seja bom, para que eu fique bem. It becomes more about me and my ego. Isso faz com que o processo se torne mais sobre mim, sobre o meu próprio ego. I need to be seen as a successful biblical counselor. Eu preciso ser visto como um conselheiro bíblico bem-sucedido. But Paul says, don't be quarrelsome. Mas Paulo diz, não viva a contender. Don't be resentful. E não fique sentido, não fique sentido. But be kind and gently instruct. Mas seja brando para com todos, aptos para instruir. And here's the key phrase here. E aqui vem a frase chave aqui. In the hope that God will grant them repentance. Na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento. Leading them to a knowledge of the truth. Os guiando a um conhecimento da verdade. We don't bring forth repentance. Nós não causamos o arrependimento. We share the truth in love. Nós compartilhamos a verdade em amor. And we depend on that divine counselor, the Holy Spirit, to use His word to convict. E nós dependemos do divino poder do Santo Espírito para que use a palavra para trazer a convicção do pecado. You see, I don't want to get into a power struggle with my counselee. Você pode dizer, eu não quero entrar nessa disputa de poder com o meu aconselhado. I want them to be in a power struggle with the all-powerful God of the universe. Eu quero que eles entrem numa disputa de poder com o maravilhoso conselheiro que é o Deus do universo. We leave the conviction to God. E deixamos então o convencimento a cargo de Deus. It's just like in helping a suffering counselee. É como ajudar também um aconselhado que está sofrendo. Our role is to care. O nosso papel, a nossa função é cuidar. God's role is to cure and heal. O papel de Deus é curar. In counseling a counselee who's struggling with sin, E ao aconselhar alguém que luta contra o pecado,
Our role is to speak the truth in love, Nosso papel é falar a verdade em amor. and it's God's Spirit's role to convict and bring to repentance. E é papel do Espírito de Deus trazer convencimento e convicção até o arrependimento. So now we shift gears. E agora então vamos mudar de marcha. So imagine that counselee in front of you has repented at this point. Então imagine esse aconselhado que está à sua frente e agora ele já está arrependido. Or imagine that they've come in already overwhelmed by sin. Ou imagine que ele já chegou convicto do seu pecado. This is where we want to bring on this idea of it's wonderful to be forgiven. E é aqui que queremos trazer a ideia então de que é maravilhoso ser perdoado. And this idea that where sin abounds, grace superabounds, it's mega abounds. E a ideia de que aonde abunda o pecado, a graça superabunda. And so the phrase here is we lighten the conscience with grace. Então a frase aqui, a ideia é de iluminar a consciência com a graça. Earlier we were loading the conscience with guilt so the person saw their sin. Então antes estávamos carregando a consciência com culpa para que a pessoa visse o seu pecado. And now we lighten that conscience because they've seen their sin and they're being beaten down by Satan. E agora nós iluminamos essa consciência porque eles já enxergam o seu pecado e estão sendo afligidos por Satanás. In 2 Corinthians chapter 2 verses 5 to 11 we see this illustrated. Nós vemos isso ilustrado em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 5 a 11. Most commentators believe this passage relates back to 1 Corinthians chapter 5. Muitos comentaristas dizem que essa passagem diz respeito ao que se trata também em 1 Coríntios capítulo 5. If you remember, there was a man in that church who was having sexual relationships with his stepmother. Se você se lembra, havia um homem naquela igreja que estava tendo relacionamento sexual com a sua madrasta. A horrible sin, but the Corinthians weren't even confronting that person. Um pecado horrível, mas os coríntios não estavam sequer confrontando ele, So ou ligando Paul- para esse pecado. So Paul then encourages them and they confront this person. Então Paulo os encoraja e eles confrontam essa pessoa. He begins to repent, E ele começa a se arrepender. and the Corinthians just keep confronting and keep confronting. E os coríntios continuam a confrontá-lo, continuam a confrontá-lo. And in verse 6, Paul says the punishment is sufficient. E no versículo 6, Paulo diz que a punição já é suficiente. In other words, they brought church discipline, he's changing. Now you need to bring in grace. Vocês já foram até o ponto da mudança, agora é necessário trazer a graça. Here's what Paul says in 2 Corinthians chapter 2 and verse 7. E aqui é o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 7, é o seguinte. He starts with the phrase, now instead. Ele começa com a frase, mais agora. Instead of loading the conscience with guilt, Ao invés de você carregar a consciência com culpa, lighten the conscience with grace. ilumine a consciência com graça. You ought to forgive and comfort him Vocês devem perdoá-lo e confrontá-lo, so that he will not be overwhelmed by excessive sorrow. para que ele não seja consumido por excessiva tristeza. I urge you, therefore, to reaffirm your love for him. É pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. And in verse 11, the Apostle Paul tells us why this is so vital. E no versículo 11, Paulo nos diz por que isso é tão essencial. In order that Satan might not outwit us, Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, for we are not unaware of his schemes. pois não lhe ignoramos os desígnios. And what is the scheme of Satan? E quais são os desígnios de Satanás? He's the accuser of the brethren. Ele é um acusador da irmandade. And here's what Satan does. E o que Satanás faz é o seguinte: He tempts us to sin. Oh, go after that sin, it'll make you happy. ele nos tenta e diz, vai atrás desse pecado, isso vai te fazer feliz. And the second we sin, then he beats us up for that sin. E daí no momento que nós pecamos, ele nos aflige e nos bate. You call yourself a Christian, God will never forgive you. E ele nos diz, você se chama um cristão e peca desse jeito, Deus nunca vai te perdoar. That's Satan's lie. Essa é a mentira de Satanás. So we need to see the heart of the counselee who's sitting in front of us. Então precisamos tentar ver o coração do aconselhado que está sentado à nossa frente. Hard-hearted, we need to expose sin. Aquele duro de coração, nós precisamos expor o seu pecado.
A tender conscience, we need to lighten the conscience with grace. Aquele que tem consciência sensível, precisamos iluminar a sua consciência com graça. I'm going to share several quotes from Martin Luther in the next couple of moments. Eu gostaria de compartilhar algumas citações de Martinho Lutero nos próximos momentos. In this first quote, Luther is speaking against the lie of Satan. Nessa primeira citação, Lutero está falando contra as mentiras de Satanás. Listen to what he says. Ouça o que ele diz. Você diz que os pecados que cometemos todos os dias ofendem a Deus e que, portanto, não somos santos. A isso respondo: amor de mãe é tão forte quanto a sujeira e o escárnio de uma criança. E da mesma forma, o amor de Deus para conosco é mais forte do que a sujeira que está impregnada em nós. Now just take a moment to reflect on and meditate on that. Agora tire um momento para refletir e pensar sobre isso. Where sin abounds, grace superabounds. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. When I read this quote, I think again of Luke chapter 15. E quando eu leio essa citação, eu penso mais uma vez em Lucas capítulo 15. The son saying, I am not worthy, make me like one of your servants. O filho dizendo: eu não sou digno, faça de mim como um dos seus servos. And the father, as he hugs his son, E aquele pai abraça o seu filho he says, quick, bring the ring, e ele fala: rapidamente, tragam um anel, bring the robe, bring the sandals. traga a vestimenta, as sandálias. He wants to put on the family attire Ele quer que ele se vista como a família, because this son who was lost is now found. porque esse filho que estava perdido agora foi encontrado. We need to help our counselees to receive the grace and forgiveness of God in Christ. Nós precisamos ajudar os nossos aconselhados a receberem e encontrar a graça e o perdão em Cristo. Now to do this, we need to, and here's a new word, E para fazer isso, nós precisamos, e mais uma nova palavra para vocês, we need to recognize the quadrilogue. nós precisamos reconhecer o quadrólogo. I told you I invent a lot of words, Eu já falei que eu invento muitas palavras, but this one was actually a missionary in one of my classes. mas essa foi, na verdade, quem inventou foi um missionário em uma das minhas matérias. You know, he knew about that word trialogue. Ele sabia aquela palavra triálogo. We'd been talking about how Satan is the condemner, Nós estávamos conversando sempre sobre como Satanás é alguém que condena. I can still picture the night. It was the beginning of a new class. E eu ainda me lembro daquela noite, era o começo de uma nova aula. He said, Dr. Kellerman, I've got a new word. E ele chegou e disse: Dr. Kellerman, eu inventei uma nova palavra. And he gave us this word, a quadrilogue. E ele nos apresentou o quadrólogo. Every counseling session has at least 4 people in it. E ele disse que toda sessão de aconselhamento tem 4 pessoas nela. The human counselee, O aconselhado humano, the human counselor, o conselheiro humano, the divine counselor through his word and his spirit, o conselheiro divino através da sua palavra e do seu espírito, and now this 4th person, Satan, through his demons and devils and their lying counsel. e a 4ª pessoa, Satanás, com seus demônios e os seus conselhos enganosos. So we need to help our counselees to put off the lie and condemnation of Satan Então nós precisamos ajudar os nossos aconselhados a rejeitar as mentiras que Satanás lhes oferece and put on the forgiveness and grace of Christ. e se revestir do perdão e da graça de Cristo. So here's Luther again speaking against Satan in his own life. Então mais uma vez está Lutero se dirige contra Satanás na sua própria vida. And what Luther does in this quote is he contrasts the law and grace. E o que ele faz aqui nessa citação é que ele contrasta a lei com a graça, Works and the gospel. as obras e o evangelho. Now, I'm not exactly sure how you translated this in Portuguese. E eu não tenho certeza como você traduziu isso em português. When he starts talking about if I can keep this distinction in mind of gospel and grace, Quando ele diz: se eu conseguir me apegar a essa distinção entre lei e evangelho, that Satan should kiss my backside.
E que eu posso dizer que ao Satanás que ele beije o meu traseiro. Luther could use some rather raw language. E Lutero às vezes usava um tipo de linguagem mais cru. But notice the last part of the quote. Mas note a última parte da citação. Even if I sin, I would say, Mesmo que eu peque, eu diria, should I deny the gospel on this account? deveria negar o evangelho por conta disso? Luther in no way is minimizing sin, Lutero de maneira nenhuma minimiza o pecado, but he is maximizing the gospel of God's grace. mas ele magnifica o evangelho da graça de Deus. With our counselees, we need to listen not only to them, but we need to listen to the lies of Satan. Com os nossos aconselhados, nós precisamos ouvir não somente a eles, mas também as mentiras de Satanás. Here's the lie of Satan. Here's what the gospel of God's grace says. Essa é a mentira de Satanás, mas essa é a verdade que a graça, o evangelho da graça de Cristo apresenta. So in each of these, we presented some summary pictures. Então, em cada um desses, nós colocamos algumas figuras que resumem a questão. We had that picture of climbing in the casket and feeling the pain of a suffering counselee. Nós tivemos aquela ilustração de entrar dentro do caixão da outra pessoa e trazer a sua dor para nós. And we had that great picture of celebrating the empty tomb, the resurrection. E tivemos aquela figura da celebração do túmulo vazio, da ressurreição de Cristo. Now the picture is be a dispenser of grace. E agora a ilustração é: seja um dispenseiro da graça. In the world, they're all about dispensing medication for problems. Sorry. In the world, they're all about dispensing medication for problems. No mundo, as pessoas falam muito sobre o dispensar ou a utilização de medicação para problemas. As biblical counselors, we dispense and share God's grace. E como conselheiros bíblicos, nós dispensamos ou utilizamos a graça de Deus. Take a look at this next quote. Veja essa próxima citação. And we won't even read it right now. Just again, let that quote from Luther sink in. Nós nem vamos ler agora, mas deixe com que essa mensagem entre na sua cabeça, na sua mente. As you read that, do you ever experience Satan's lie in your life? Na medida que você lê essa frase, você já experimentou as mentiras de Satanás na sua vida? God's angry with you, he's rejected you. Que Deus está irado com você, ele te rejeitou. Martin Luther felt that many times in his own life, Martinho Lutero sentiu-se assim muitas vezes na sua própria vida. which is why he was doing what here? He was doing self-counsel here. E é por isso que ele está aqui se auto-aconselhando. So we dispense grace by bringing the truth to bear. Então nós dispensamos graça ao trazer a verdade. God will be forever a merciful and loving Father, Deus será para each of you sempre in Christ. um Pai misericordioso e amoroso para com cada um de vocês em Cristo. It is indeed a marvelous liberty to have the Most High and Sovereign Majesty so favorable to us. De fato, essa é uma liberdade maravilhosa de ter o Rei Altíssimo e Soberano tão favorável a nós. We dispense grace by giving our counselees, our church members, our friends, taste of grace. E nós dispensamos, ministramos graça na medida que oferecemos aos nossos aconselhados sabores da graça. Now let's think a little bit about Luther's theology before we look at this quote. Mas vamos pensar um pouco sobre a teologia de Lutero antes de ler a citação dele. Luther was very clear that there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Lutero foi muito claro ao dizer que havia um mediador entre Deus e o homem Deus, Cristo Jesus. And yet he also believed in the priesthood of every believer. E ele também cria no sacerdócio de todo cristão. Each of us, through the word of God, could speak gospel truth to one another. Cada um de nós, com a palavra de Deus, pode ministrar
as verdades do Evangelho uns para com os outros. So that's the context for this next quote. Então, esse é o contexto para essa nossa próxima citação. Again, take a moment even before we read it, just to let this quote soak in. Mais uma vez, leia essa frase e tire um momento para refletir nisso. Deixe isso entrar na sua mente. Our word has wonderful power when we're speaking from God's powerful word. A nossa palavra tem um maravilhoso poder quando estamos falando a palavra de Deus que tem um maravilhoso poder. As we remind our counselees and friends that they are forgiven in Christ, Quando lembramos nossos aconselhados que eles são perdoados em Cristo. Luther is saying it's as if they're hearing the voice of God É como right then. Lutero diz que é como se eles estivessem ali ouvindo a voz do próprio Deus. What a joy it is to see a counselee not only repent of their sin, Que alegria é poder ver um aconselhado não somente se arrepender do seu pecado, but maybe for the first time really begin to understand the love of God the Father. mas talvez ali pela primeira vez realmente começar a compreender o amor de Deus por ele. See, isn't that a different picture than maybe the stereotype of confronting sin? Essa não é uma figura diferente daquele estereótipo de quem apenas confronta o pecado. We never want to stop at sin. Nós nunca queremos parar no pecado. The goal isn't just getting somebody to repent, O objetivo não é somente trazer alguém ao arrependimento. but the goal is helping them to see and receive the great grace of God. O objetivo é fazer com que eles enxerguem e recebam a grandiosa graça de Deus. And one of the ways we can do this is with some biblical counseling homework. E uma das maneiras que nós podemos fazer isso é ministrando algumas tarefas de aconselhamento. We encourage our counselees to pen psalms of homecoming. E encorajando os nossos aconselhados a escrever salmos de retorno. So here's what I mean by this. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: Many times I'll take them to Luke 15 that we've been talking about, muitas vezes eu os levo até Lucas 15 sobre o que temos falado. and I'll ask them as their homework to write that Luke 15 as their story of returning home to the forgiving Father. E eu peço para que eles reescrevam a história de Lucas 15 como se eles estivessem retornando a casa. Other times I'll ask them to write a Psalm 32 or a Psalm 51. Outras vezes eu peço que eles escrevam um salmo do tipo 32 ou do 51. Those are both Psalms of repentance and return home. Os dois são salmos de arrependimento e de retorno à casa. Have you noticed how I've been saying that? Você notou como eu tenho dito essas coisas? It's repentance and return home. É arrependimento e retorno à casa. You see, for a long time in my own life, I got the repentance piece, but I didn't even get the return home piece. Por muito tempo na minha própria vida, eu entendia a parte do arrependimento, mas eu não entendia a parte do retorno à casa. I saw God as the just judge. Eu via Deus como um juiz justo I saw myself as guilty before him. e eu me via como culpado diante dele. I saw Jesus amazingly saying, put Bob's sin on me, on Jesus. E eu via Jesus dizendo, pode pôr o pecado dele sobre mim. And the Father saying, forgiven because of Christ. E o Pai dizendo, perdoado por causa de Cristo. But my picture of salvation kind of stopped there. Mas o meu entendimento de salvação parava mais ou menos aí. It was like God, the judge, said to me, not guilty, get out of my courtroom. É como se Deus, o juiz, falasse, inocente, agora saia da minha corte. But there's so much more to our reconciliation in Christ. Mas existe muito mais do que isso na nossa reconciliação com Cristo. It's repentance and return home to the Father. É arrependimento e um retorno à casa do Pai. And so Jesus Christ comes and puts his arm around me in that courtroom. Então Jesus se aproxima e coloca o seu braço ao meu redor naquela corte. And he walks me home to the Father's house. E ele caminha junto comigo até a casa do Pai.
And I open the door and the judge doesn't have judge's robes on now. E eu abro a porta e o juiz já não está mais com as roupas de juiz. He has family attire on and he invites me into the living room. Ele se veste como família e ele me convida à sua sala. Salvation is forgiveness A salvação é perdão and it is welcome home. e é bem-vindo de volta a casa. In your life, do you experience the fullness of that salvation in Christ? Na sua vida, você tem experimentado essa experiência de salvação em Cristo por completo? That's what we're wanting to invite our counselees into. É isso que nós queremos convidar os nossos aconselhados a experimentar. So when they pen that Psalm 51, Então, quando eles escrevem o Salmo 51, we make sure they don't just give their litany of sin, nós queremos que eles não só tratem da parte do pecado, but we take them and remind them of the verse, restore to me once more the joy of my salvation. mas queremos que eles cheguem ao ponto de dizer, mais uma vez, restaure em mim a alegria da sua salvação. It's horrible to sin, but it is wonderful to be forgiven and welcome home. É horrível pecar, mas é maravilhoso ser perdoado e recebido de volta em casa. Now, we are at 10:01. Agora, nós chegamos, agora é 10:01, If you give me 3 more minutes, maybe 4, e se você me der 3 ou 4 minutos mais, I'm going to at least give you the big picture of this last process of guiding. eu gostaria de te dar talvez um resumo geral dessa última parte, que é If I did all of it, I'd keep you here half an hour and you would go away. se eu for falar tudo, eu vou manter vocês aqui por mais 1 hora e vocês não iriam poder dormir. So stay with me for 3 more minutes mentally, okay? Então, preste mais atenção agora nesses 3 próximos minutos, tudo bem? What happens in guiding is now it's the discipleship process. O que acontece no guiar não é somente o processo de discipulado. The person has struggled with suffering and they found hope again in Christ. A pessoa luta com o sofrimento e encontra esperança em Cristo. They've struggled with sin and maybe been blind to it. Eles lutam com o pecado e talvez estejam cegos a esse pecado. By God's grace, they see the greatness of their sin and they repent. E daí, pela graça de Deus, eles veem quão grande é o pecado deles e eles se arrependem. And now they see even the greater grace and they're grateful to God. E agora talvez eles já veem a graça que é ainda maior e a grandeza de Deus. And now in the guiding process, we help them to put off the old way and to put on the new way. E agora, no processo de guiar, nós instruímos eles a se despir do velho jeito, do velho homem, e se revestir do novo homem. We do what the Apostle Paul talks about as stirring up the gift of God. Nós fazemos o que Paulo denomina como o incentivar dos dons de Deus, o reavivamento dos dons de Deus. We help them to understand they are a new creation in Christ, Nós os ajudamos a entender que eles são uma nova criatura em Cristo and they can put off that old way and they can put on the new person. e que eles podem se despir do velho homem e se revestir do novo homem. I'll end with this word picture for us. E eu quero terminar com essa ilustração. So how many of you have heard in the U.S. of Mount Rushmore? Quantos de vocês já ouviram dos Estados Unidos sobre Mount Rushmore? Some of you, not too many, a couple. So about 150 years ago, no, about 100 years ago, Cerca de 100 anos atrás, a man named Ernest Borglum, homem chamado Ernest Borglum, he went to the mountains in North Dakota, ele foi para as montanhas da Dakota do Norte and he carved out of these huge mountains e ele esculpiu essa grande montanha the face, the image of 4 U.S. presidents. com a imagem de 4 dos presidentes dos Estados Unidos. And my family visited that about 20 years ago. E a minha família visitou esse monumento cerca de 20 anos atrás. And Borglum has long since passed away. E o artista, desde então, já faleceu. But he was interviewed and he was asked a question. Mas ele foi entrevistado e perguntaram a ele: He was asked,
how did you carve those faces out of all that rock and stone? Como que você conseguiu esculpir essas faces nessas pedras e montanha? He said, the faces were already in there. I just had to chisel away the other stuff that was covering up the faces. E ele disse, as faces já estavam ali. Eu só precisava tirar aquelas pedras e poeira que estavam em cima das faces. And you see, as a new creation in Christ, E ver uma nova criatura em Cristo. Christian, the face of Jesus is already in you. Cristão, a face de Cristo já está em você. And it's already in your Christian counselees. E já está nos seus aconselhados cristãos. Our job isn't to infuse Jesus into them. O nosso trabalho não é criar Jesus neles. Our role is to help them be so excited about God's grace O nosso trabalho é fazer com que eles fiquem tão animados com a graça de Deus, that we can help them to chisel off the old, to put off, que nós conseguimos ajudá-los a tirar, a limpar o que é velho, and then they put on the new person that's already there. e eles possam expressar ou mostrar essa nova pessoa que já está ali. I shared this about 20 years ago with one of my elders, with my whole elder team. Eu compartilhei isso com os presbíteros da minha igreja cerca de 20 anos atrás. And one of my elders, Tom Boyle, got so excited. E um dos presbíteros ficou tão animado com essa história. He said, "Men, do you understand what Pastor Bob is saying? E ele disse, vocês estão entendendo o que o pastor Bob está dizendo? Christ is already in our church members. Cristo já está impresso nos nossos membros. I've been wrongly trying to somehow get him in there. E eu estava erradamente tentando colocar Cristo neles. All I have to do is show him grace E tudo que eu tenho que fazer é demonstrar graça and give him wisdom about taking off the old and putting on the new. e dar sabedoria, e oferecer sabedoria para limpar aquilo que é velho, tirar aquilo que é velho e demonstrar aquilo que é novo. You've been a great audience. You stayed 7 minutes over. Vocês são uma audiência tremenda, vocês ficaram aqui por mais 7 minutos. Go in the grace of our Lord and Savior, Jesus Christ. Vão na graça do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo.